Centro Latino-Americano de Parapsicologia, presidente, membro de várias sociedades de parapsicologia do mundo inteiro. Corpo e alma desta noite é com Oscar Gonçalves Quevedo, Padre Quevedo. Prazer em recebê-lo. O mesmo diga, Tânia, muito prazer. Prazer enorme. Sabemos tanto do senhor de ler, através da literatura, através de livros, revistas, jornais, mas sabemos pouco da sua vida, talvez. Por isso eu começo com a pergunta: o senhor é espanhol, nasceu onde, Padre Quevedo? Sou brasileiro mais que senhora, Tânia. Porque eu sou brasileiro por própria escolha. Tenho 29 anos de espanhol e 30 de brasileiro. Então ganhou o Brasil mesmo aí. Naturalizado já há muito tempo. Mas nasceu onde? Em Madrid, na Espanha. Ah, em Madrid. E lá passou sua infância? A infância, a juventude, a época da guerra. Mataram meu pai, 5 irmãos do meu pai, a minha família toda de viúvas. Diante de mim deram um tiro na minha mãe, morreu uma senhora, caiu aos meus pés. Uma guerra civil é a coisa mais horrorosa que há neste mundo. E agora nós estamos praticamente numa guerra, e sabem lá as pessoas, exatamente agora com este seu relato, o que isso significa, não é verdade? Pois é. O significado disso. Como isso marcou profundamente no senhor? Como é que o senhor conseguiu não se traumatizar com isso? Bem, ou traumatizado, sobreviver? Não cheguei. Tive uma época em criança assim, meio neurótico, meio nervoso, meio explosivo. Fui expulso de 4 colégios jesuítas, e eu sou jesuíta. Mas isso era lógico, naquela época, bombardeios, guerras, então não chegou a traumatizar, porque criança tem uma psicologia muito superficial. Então fica nervoso, explode tudo pelos nervos. Superada a guerra, o ambiente foi bom, se tranquilizou, e então agora dizem que eu sou muito calmo, mas já tive a época, a infância, em que era um explosivo tremendo, por isso me expulsaram de 5 colégios. E o senhor foi viver com quem quando aconteceu toda essa tragédia com a sua família? Mas a minha mãe sobreviveu. Sim. Então eu vivi com a minha mãe, com os meus irmãos, somos 7 irmãos, até que entrei na Companhia de Jesus. Aí já sempre vivi com os jesuítas. Talvez de teimosia por ter sido expulso, então. Já me expulsaram, agora serei jesuíta para sempre. Não, eu sempre me eduquei com os jesuítas, e a mim sempre, isto é muito pessoal, mas enfim, claro. A senhora está fazendo perguntas pessoais, sempre me atraiu muito a figura de São Francisco Xavier. Um homem que procurou abandonar tudo e dedicar-se ao apostolado. Então, desde criança me interessei muito pela vida de São Francisco Xavier, li a vida de São Francisco Xavier. Então comecei a perguntar, pois realmente, adolescente, não tendo vivido a guerra, para que este mundo, se estamos de passagem, não será melhor, até egoisticamente, dedicar-se a Cristo transcendente? Aí vi toda essa, por exemplo, São Francisco de Borja, Duque de Gandia, virrei de Catalunha, privado de Carlos V, o homem mais rico da Europa, e acompanhou a imperatriz, que era tão bonita, para ver se de fato era o cadáver dela, tinha ele dar o testemunho, e uma viagem muito comprida. Quando foi abrir o cadáver, como a imperatriz agora ficou assim: jamais servirei a Senhor que se me possa morrer. Eu tinha 16 anos, já vinha com este problema de São Francisco Xavier. Servir a Senhor que se me possa morrer, até egoisticamente eu também decidi. Eu vou dedicar minha vida a Cristo, ao próximo, a Deus. Nunca mais vou servir a Senhor que se me possa morrer. Reconheço que a minha vocação, inicialmente, por ser infantil, adolescente, foi um pouco egoísta. Nunca servir a Senhor que se me possa morrer. Mas depois fui conhecendo, meditando, refletindo sobre Cristo, sobre Nossa Senhora. Realmente, eles amaram primeiro. Cristo deixou o céu, se fez homem, derramou até a última gota do sangue dele, por amor a nós, a cada um de nós, ficou dia e noite no sacrário, por amor a nós. Ele mesmo, Deus, vai ser o nosso prêmio por toda a eternidade. Se nós somos agradecidos e bons filhos para a pessoa que nos trata bem, para o amigo, para a namorada, e por que não somos agradecidos para a bondade infinita de Cristo Redentor, Salvador? Então, comecei egoisticamente... É uma missão realmente, né? Algumas pessoas acham, não, casar, ter filhos é uma missão. Tudo bom.
É, também, no Tudo caso, bom, eu compreendo cada uma, mas eu cheguei a sentir, primeiro egoisticamente, depois cheguei a me apaixonar, a enamorar com de Cristo, da missão de Cristo, e então, graças a Deus, e agora o que eu peço sempre a Deus é que Ele se digne servir de mim. Que maior honra para um homem que servir a Deus. Servir a Deus é reinar. Que lindo, que lindo. E quando alguém lhe diz, eu sou ateu, não acredito em Deus, o que o senhor pensa? Eu não acredito nele. Ah, bom. Não acredito que exista o ateu. Isto se estuda Pois muito. é, que eu também sempre fico em dúvida, eu digo, não sei. Mas tem pessoas que dizem, sou sim, convictamente, sou ateu, e provam, mas não nos convence. Não há ninguém verdade. que prove que não existe Deus. Uma vez lhe perguntaram a Max Planck, o pai da física quântica, em plena televisão, num debate, mas então o senhor acredita em Deus? Max Planck se voltou e disse, acreditar em Deus? Só um imbecil não acredita em Deus. Le perguntaram a Einstein, mas você, grande físico, acredita em Deus? Ele respondeu, admiro o gênio matemático que concebeu o universo. Eu sou parapsicólogo, é dizer, estou estudando sempre a diferença entre verdadeiro e falso milagre. Continuamente me encontro com o verdadeiro milagre unicamente em ambiente religioso divino. Não há milagre em ambiente espírita, teosófico, esotérico, ocultista. Isso há milagrias, fenômenos da natureza do homem. Aquilo que rompe totalmente as faculdades humanas só em ambiente religioso divino. Então eu vejo esses dois aspectos, ou três aspectos. O fenômeno sobrenatural, o mimo, a delicadeza de Deus em atenção aos homens e para confirmar a sua doutrina. Então a minha fé fica muito mais robustecida, muito mais com argumentos, com o milagre que eu estudo, e meu amor a Deus cresce por esses mimos que eu vejo continuamente, essa delicadeza divina. E como é que o senhor se deparou com o primeiro fenômeno paranormal, ou os primeiros, aqueles que lhe desencadearam toda a sua vida? A minha mãe era inglesa. E na Espanha, naquela época de Franco, época da guerra, praticamente todo mundo era católico. Então a minha família era católica, mas minha mãe era inglesa. E dois irmãos da minha mãe eram espíritas. E um deles era o chefe do espiritismo em Tanger. Eu tinha 12 anos, curioso, muito gostando de ler. Então me deram livros de Allan Kardec, de Bossano, de Leon Denis. Me envenenei, uma criança, por mais que lesse, me envenenei. Mas já me comecei a interessar pelo espiritismo. E de aí me veio tudo. Pois eu tenho 4 carreiras, todos os trabalhos de semestre, de fim de ano, de licenciatura, de mestrado, de doutorado, foi sempre girando ao redor da parapsicologia. Comecei pelo interesse pelos fenômenos do espiritismo, que eu com criança pensei que seriam os espíritos dos mortos, até que a ciência me demonstrou que os espíritos dos mortos estão aposentados. Os espíritos dos mortos não fazem absolutamente nada. Em absoluto. E quem faz esses fenômenos? Ou o homem, não é o espírito do morto que desce, é o espírito do homem que toma conta. Inclusive a parapsicologia, o desafio não é científico, mas é humano. Então, por exemplo, a gente sabe até onde chega o ping-pong de telepatias. Não pode haver um ping-pong de telepatias, 10 telepatias com hora marcada. Então a parapsicologia, já em 1880 e tantos, desafiou a todos os médiuns do mundo. E há mais de 20 anos que eu desafio para explicar ao povo. A Divaldo Franco e Chico Xavier, os 2 médiuns melhores do mundo, que sobre um tema escolhido ao acaso, um escreve uma linha, outro escreve outra linha, cruzados a certa distância. Se escreverem 5 linhas cada um e tiver sentido, que se chama correspondência cruzada, um ping-pong de 10 telepatias, a parapsicologia eu ofereço $20.000. Não os tenho, nunca vi junto. Mas isso não pode ser. O que supere o homem, os mortos não podem. Ora, se eles escrevem livros inteiros, porque o inconsciente se aflora, por que não são capazes de escrever 4 linhas, 5 linhas cada um em escrita cruzada? Ou alguma coisa de fora do nosso globo. A telepatia não sai do nosso globo. Conhecemos passado, presente e futuro de todo o nosso globo, mas numa margem de pouco mais ou menos 2 séculos, entre passado, presente e futuro, e não sai do nosso globo. Então Metterlink, um dos pesquisadores iniciais, desafia. Díganme um jeróglifo que os cientistas não consigam decifrar. Um segredo arqueológico. Qual é a matemática das pirâmides? O segredo da liga do cobre. O que os vivos não conhecem, não há morto que comunique. Ou alguma coisa do mundo deles. E então, por exemplo, Allan Kardec, o fundador do espiritismo, na Revue Spirit, sendo médio um astrônomo, Camilo Flammarion, disse que Marte não tinha nenhuma lua. É o que se opinava na Terra.
Hoje sabemos que Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Le disse que Júpiter só tinha 2 luas, hoje sabemos que tem 16, e algumas enormes, como Ganimedes, Io, Europa. Le diciam os espíritos dos mortos superiores a Allan Kardec, o fundador do espiritismo, que Júpiter era uma eterna primavera. Sim, 140 graus abaixo de zero, etc. O que os homens não sabem, nunca em toda a história, os mortos ou demónios comunicaram. Então se vê que são faculdades dos vivos. A ciência não as sabia interpretar, os espíritas atribuíram aos mortos, os cristãos católicos atribuíram aos demónios, os gregos e romanos às musas, os ocultistas aos mahatmas, a gosto do consumidor. Milagres só divinos. Quando o senhor veio para o Brasil e por que a escolha do Brasil? Como aconteceu? Pois realmente eu estava estudando filosofia estava começando a estudar a teologia na Universidade do Marquês de Comillas, na Espanha, uma grande universidade, e um padre, o padre Vicente González, que tinha sido meu reitor quando eu estudava filosofia na mesma universidade, ele era padre aqui em Belo Horizonte, e então foi para a Espanha, e me lembro que me chamou um dia: escuta, querido, você não quer ir ao Brasil? Eu olhei para ele: e o que eu perdi no Brasil? O que perdi lá para ir buscar? Não, mas sabe, você é parapsicólogo, lá em Brasil tem muita superstição. Me lembro uma frase que se me gravou: em Brasil, qualquer seita é bem aceita. Qualquer seita é bem aceita. E é o líder mundial do espiritismo, então seria melhor você com a parapsicologia lá no Brasil. Poderia esclarecer a tantas pessoas erradas, cheias de superstições, que interpretam como coisa dos mortos o que dos vivos, que pensam que é milagre qualquer coisa e não sabem distinguir dos verdadeiros milagres divinos. Bom, eu estava estudando para padre, não era padre ainda, mas eu queria essa missão de que falávamos ao começo, pôr-me a serviço de Deus, todos os dias rezava e continuo rezando. Que idade tinha nessa época? Teria 28 anos, 28 anos. Então, pedia sempre a Deus que se dignasse servir de mim. Vem um provincial dizendo-me: teu trabalho seria mais apostólico no Brasil. Tá bom, me ofereci, porque ninguém manda, né? Estas coisas de missionários é sequer. Me ofereci para vir, me aceitaram e de fato estou muito satisfeito. Já sou brasileiro naturalizado e de fato compreendo que na Espanha a parapsicologia teria um valor humano, científico, mas aqui um valor apostólico, então me deixa mais satisfeito. E quando o senhor chegou e se deparou com essa loucura de sincretismo, de várias religiões, de crenças, de candomblé, etc., qual foi a sua impressão? Bem, quando eu cheguei, Frei Boaventura Kloppenburg, hoje Dom Boaventura Kloppenburg, bispo de Salvador, agora de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, ele acabava de terminar uma campanha muito interessante de esclarecimento. E estava o homem desanimado. E Tânia, você me está revirando do avesso, né? Pois esse programa é para isso mesmo. Estou dizendo coisas que nunca disse e que não acho que interessem muito ao mundo, a ninguém, mas você pergunta e eu respondo, né? Então, o Aventura Kloppenburg me disse: eu não aguento mais, não tenho saúde, sou criticado e caluniado de fora e sou incompreendido de dentro. Então eu que vinha para esse mesmo trabalho, decidi, vou pensar, será que eu vou fazer um voto? Pensei, consultei e fiz voto de não abandonar este trabalho, por mais que me critiquem, por mais que me caluniem, por mais que me incompreendam, e espero não morrer mártir porque não mereço, mas estaria disposto a até morrer mártir neste apostolado para tirar tanta superstição do país mais supersticioso do mundo. Triste, mas é verdade. Que coisa, então olha que coisa fantástica, porque neste tempo todo que o senhor esteve aqui, aconteceu algum fenômeno paranormal que tenha assim lhe causado uma impressão muito forte, ou ainda até sem alguma explicação científica, que ainda não tenha ficado resolvido, Bom, Padre todos Pedro? os milagres não têm explicação científica, são clarissimamente superiores à da natureza. E eu tenho encontrado, não só na pesquisa em todo o mundo, sino também no Brasil, milagres. Acabo de contar, por exemplo, ontem no curso que estou dando na PUC, o padre Denis Quilly, com 137 paradas cardíacas, 30, 40 paradas cardíacas é impossível sobreviver. Nas 137 paradas cardíacas morreu, em Boston, lá no hospital de cardiologia de Boston. Ele era norte-americano, mas trabalhava aqui em Ponta Grossa e em Curitiba.
E en Ponta Grossa non sabían que tiña morrido. E como facía moito tempo que tiñan anunciado unha misa, ele era moito querido, con gente até na rúa, pela saúde do padre, os redentoristas já sabían que tiña morrido, mas dixeron a misa pela saúde do padre. Justo, tendo en conta os fusos horarios. Na hora en que terminaba a misa, en Ponta Grossa, o padre Denis Quilly revitalizaba, revivía, depois de máis de 20 e tantas horas de morto, con 137 paradas cardíacas. Como se explica? Sumiron todas as doenças, recuperou as partes que os cirurgiãos tiñan tirado na operação, recuperou en poucos días 90 quilos que pesaba 34, tudo perfeito, e ele sabía que Nosa Senhora do Perpétuo Socorro, ele tiña esa certeza, escreveu para mí, inclusive, que Nosa Senhora do Perpétuo Socorro alcanzaría de Deus este milagre para ele terminar uma misión que se tiña imposto, que ele demoraría 15 anos, viveu 15 anos. E assim poderia ir contando outros muitos milagres. Alguns exemplos? Por exemplo, esta hóstia. Isso é uma hóstia. Há 13 séculos, um padre basiliano, ao formular a fórmula da consagração, o pão se converteu em carne até hoje. Toda a ciência de hoje verificou. É carne humano com poeira de 13 séculos vivo. Glóbulos brancos vivos, glóbulos vermelhos vivos, carne do músculo cardíaco vivo. A hóstia se converteu em carne viva. Está onde, Padre Pedro? Em Lanciano, a meia hora ao sul de Roma. E assim poderia ir contando outros muitos milagres. O contacto com o sobrenatural, por exemplo, vamos ver algum outro. Este é o mesmo. Quando deu a fórmula da consagração no cálice, o vinho se converteu em sangue. Tem uma película por fora muito fina e dentro sangue líquido vivo. O RH do sangue é o RH do carne, típico do 95% dos judeus. Um grumo pesa igual que 5, dois pesam igual que 3, as leis da física foram para o Bebeleu. Para o Bebeleu. Como é que se explicam todos esses fenômenos? São explicáveis? A ciência constata o fato e vê que supera claramente a dimensão humana e vê o ambiente em que aconteceu. Unicamente em ambiente judaico antigo, cristão, católico, monoblocicamente. Em todo o longo da história, no ambiente religioso divino, tem havido milagres imensamente superiores a todos os fenômenos da parapsicologia ou da... Sim. O senhor teria outros exemplos que queira mostrar? Me faça gentileza. Por exemplo, existem atualmente mais de 500 cadáveres incorruptos, não mumificação, não saponificação, não congelamento, cadáver incorrupto. Esta Santa Bernadette Subiru, Santa Bernadette Subiru, a de Lourdes, se conserva o cadáver perfeitamente incorrupto, sangue líquido, glóbulos brancos, tudo morto, mas líquido, perfeito, músculo por músculo, nervo por nervo, cheirando bem, daí veio essa metáfora, morreu em odor de santidade. Hoje, no século XX, há mais de 500 cadáveres perfeitamente incorruptos, unicamente... Sem terem sido embalsamados? Sem ter sido embalsamados. Diferente da embalsamamento, diferente da mumificação. Esse é um outro? Este é um irmão leigo, ainda não beatificado, nem canonizado, capuchinho, completamente incorrupto. Tentam buscar a explicação, claro, porque ciência... quantos milhões de pessoas lhe perguntam, né? Claro. Devem lhe perguntar como acontece isso. Então, olha, a ciência conhece muito bem. É diferente da saponificação. Quando Hitler enterrava, suponhamos, 500 cadáveres ao mesmo tempo, era tal a podridão que a terra não conseguia absorver tanta podridão. Então, o cadáver se conserva, mas com uma podridão enorme, se conserva a forma, é graxa amoniacal, é sabão de cadáver, a saponificação. Não está incorrupto, está em excesso de podridão. Sim. Ao lado de um cemitério normal, ao lado de onde só fica o osso, um incorrupto perfeito. E também não é invernação, também não é embalsamamento ou mumificação, que fica como um cartão com todas aqui. Não, é um terreno absolutamente normal e só em ambiente religioso divino. E ainda mais curioso, a incorrupção parcial. Por exemplo, sangue dentro do corpo, acabo de dizer, hoje no século XX há mais de 500. Sangue fora do corpo, só de mártires.
É muito famoso o sangue de San Gennaro, mas há 2 casos em Madrid, outros 2 casos em Salamanca, só que os napolitanos se encarregaram de fazer propaganda do sangue de San Gennaro. É do século IV. San Gennaro. É do século IV, de um mártir. O sangue, uma vez liquidificado, uma vez coagulado, quimicamente se pode liquidificar. E só uma vez, porque se corrompe, nunca mais. Em público, desde o século XVI, sempre que o sangue de San Gennaro se liquidifica, temos acta de tabelião, mais de 10.000 vezes. E é sangue humano e somente sangue e uns pedacinhos de palha que a Eusébia, quando recolheu o sangue lá no século IV, se conserva na ampola. Sangue, somente sangue, arterial, humano, perfeitamente incorrupto desde o século IV. E eles seriam paranormais, essas pessoas? Não, não tem nada a ver com o parapsicológico. Fenômeno por fenômeno se vê a dimensão humana em todas as épocas, povos e ambientes. Rompe-se completamente o molde unicamente em ambiente religioso divino. Fenômeno por fenômeno. Por exemplo, nós podemos conhecer passado, presente e futuro. Ao tudo, nunca mais, pouco mais ou menos de 2 séculos. Não comparem com as profecias bíblicas que se fecharam 5 séculos antes de nascer Jesus Cristo e que vinham de séculos que se conservaban en millares de manuscritos, se anunció tudo, onde nacería, onde viviría, como morrería, precisamente crucificado, non le quebrarían ningún oso, atravesarían o costado con unha lanza, se repartirían os vestidos, mas a túnica haberían de rifar. Que máis dá que rifen? Até eses detalles con séculos de antecedencia. A diferenza entre o humano e o sobrehumano. Nos podemos curar unha paralisía. Que curandeiro revitalizou un morto ou curou un leproso ou devolveu uma perna inteira, devolveu uma perna, são as pernas de Pierre Derrida. Quebrou a perna, caiu uma árvore, quebrou a perna, os ossos saíram para fora, o médico tirou um pedaço de osso, e num instante na Virgem de Lourdes, em Ostáquer, diante de mais de 60 pessoas, tudo gangrenado, um cheiro insuportável, os ossos aparecendo por fora da perna, um barulhinho, e o homem, curado, bem, temos toda a história clínica, todo o acompanhamento científico dos médicos de Lourdes, a perna perfeita, morreu Pierre de Rider, desenterraram e se encontram com a perna soldada, mas justaposta, e do mesmo tamanho, ele não mancava, a prova do milagre que houve, e o sinal de que houve um milagre, que a coisa era autêntica, para toda a verificação científica. Estes casos são em ambiente religioso divino. E há casos muito melhores, o Cocho de Calanda, que uma perna enterrada no hospital de Saragossa, com toda a história clínica dos médicos, foi enterrado 6 anos depois, com todo o testemunho do homem sem perna, cortado da rótula para baixo, com sem perna, pedindo esmola, recuperou a perna que desaparece do túmulo e ficam com as marcas da operação. Mas o senhor está rindo. Eu rio mas é porque... incrível, porque é verdade, como se vai acreditar isso? Eu rio de felicidade Sim. ao ver como Deus é bom, quanto Ele assinou na sua doutrina revelada, e me dá muita pena que haya gente que vai atrás da doutrina espírita, por exemplo. Não são os mortos, mas suponhamos que fossem os mortos. Que doutrina vamos aceitar? Aquela doutrina que teriam revelado os espíritos dos mortos com fenomeninhos que não superam a faculdade dos vivos, ou vamos acreditar aquela doutrina que revelou Deus e que assinou com multidão de milagres desde o Antigo Testamento até hoje? Então, Padre Quevedo, voltando à parapsicologia, quais são os fatores que determinam maior ou menor poder paranormal das pessoas? É outra pergunta comum, eu sei, trivial, que lhe fazem, mas como é que todos nós somos paranormais? Existe? Como se desenvolve isso? Como se exercita? Todos. As faculdades todos temos. Nesse sentido, são faculdades extranormais, normais, paranormais, e a manifestação é extraordinária, extranormal ou paranormal, à margem do comum, parapsicologia, à margem da psicologia. Mas a faculdade todo mundo tem. É tanto como dizer que todos somos bruxos, médios, cartomantes, quiromantes, adivinhos. A manifestação é um defeito. Mas tem uma prática científica que aprimora? A manifestação é um defeito. É um defeito? Plenamente normal, plenamente equilibrado, ninguém manifesta nem sequer uma adivinhação, uma telepatia, por exemplo. Em um estado alterado de consciência, ou aquilo que o inconsciente conhece passado, presente e futuro, mas conhece morte de um ser querido, futuro, esta própria emotividade
faz que se rompa a porta de passagem do inconsciente ao consciente. Transe, atabaque, droga, contágio psíquico, morte aparente, barulho dos atabaques que causa uma disritmia cerebral, emoção muito alta, tentar desenvolver, e por circunstâncias aptas de desequilíbrio. E como é que se sabe? Que sinais uma pessoa paranormal dá? Que, como se diz em medicina, como se faz como se diagnostica que tipo de... Não há psíquicos como há... Psíquico é a pessoa que manifesta o fenômeno parapsicológico. Não há psíquico como há pessoas de olhos azuis. Todos temos as faculdades. E quem manifesta? Veremos se de fato está doente. Não há doentes de câncer por os que têm olhos azuis. Não. Sim. Veremos se de fato surgiu o câncer pelo que comeu, pelo que cheirou, pelo que... Então é igual. Por circunstâncias actas de contágio psíquico, de emoção, de desequilíbrio, de golpe na cabeça, pode surgir o fenômeno parapsicológico. A isso chamamos um psíquico. E é um desequilíbrio. Claro que o desequilíbrio é muita gama. Dor de cabeça. Quem não tem dor de cabeça? Claro. Só quem não tiver cabeça. Alguma vez vai ter uma dor de cabeça. Isso é uma telepatia. Alguma vez uma telepatia todo mundo tem. Ora, quem tem telepatia todos os dias, quem tem dor de cabeça todos os dias, uma levitação, isto já é uma úlcera, levantar-se no ar. Movimento de objetos, uma casa mal assombrada, isso já é uma doença mais grave. E haverá que ver por quê. Porque tem um complexo de inferioridade, porque tem carência afetiva. Porque outro dia eu lendo numa revista, uma entrevista de Ayrton Senna, e ele conta que quando ele vai em grande velocidade, ele de repente, numa dessas corridas, ele viu Deus. E que ele também saiu de dentro do carro e ele se viu dentro do carro e ele sentiu muito medo nisso, e ele viu uma aura ao redor do carro. Pirado esse Ayrton Senna. Né? O que a gente pensa, que louco! Veja, e é possível isso? Ele estaria mentindo, não? Não, ele viu sem dúvidas, mas viu de dentro para fora. Estado alterado de consciência. Sim, porque a 300 km por hora, como é que a gente não vai ter alterado? Tensão nervosa, soltou inconsciente. Viu a Deus. Ninguém vê a Deus. Deus é invisível. Dizia Jesus Cristo, diz a Bíblia, ninguém vê a Deus e continua vivo. São Paulo foi revelado o que era o céu. Quando voltou, não conseguia descrevê-lo. Nem olho viu, nem ouvido viu, nem cabe inteligência humana imaginar o que é Deus. Deus é demais. Como é que você não pode ver a Deus e não morrer, e sem a graça santificante pela qual poderíamos ver a Deus lá na eternidade? Então ele projetou de dentro para fora, pode ver a Deus, ou um demônio, ou uma fada, ou uma ondina, a gosto do consumidor. Vê de dentro para fora nesse estado alterado de consciência. Ver-se de fora, isso já é mais fácil. OB se chama, Out of the Body Experience. Experiência fora do corpo. Numa emoção, num relaxamento muito grande, na morte clínica, uma pessoa acidentada, está como que morrendo, mas depois, até uma hora depois, ele pode recuperar. É muito frequente, dentro da raridade do parapsicológico, que ele se veja de fora. E vê o médico pela nuca, dando golpes e tentando recuperar. É que nesse estado alterado de consciência, diríamos como que o organismo se estica. Não é que saiu de si, o corpo está morto e ele está fora, não. O corpo continua vivo, mas muito relaxado, então exterioriza parte da sua energia corporal, se chama ectoplasma, o nome posto por Charles Richet, Prêmio Nobel em Fisiologia, e exterioriza a sensibilidade, até que depois volte outra vez à síntese psicológica. Se divide um pouco nesse estado alterado de consciência. Se vê desde fora, mas na realidade é que se esticou ele um pouco. Fez uma espécie como de pseudópode, né? Sim, que coisas. As atividades são desenvolvidas, que tipo de atividades para tratar pessoas? No caso, assim, pessoas que fazem mal com a sua parapsicologia, ou com os seus poderes, que põem fogo na casa, que viram uma casa. Aí seria, digamos, uma parte, um espírito do mal, não sei como chamar, me perdoe. Tudo bem, há dois aspectos. Aí isso deve ser tratado, pois não, como uma doença, não é, Padre Quevedo? Se não entendi mal a sua pergunta, seriam dois aspectos. Sim. O que fazer com uma pessoa que emite a energia somática invisível, visível ectoplasma, invisível telergia, que se transforma, esta energia corporal se transforma em luminosa, fotogênese, em fogo, pirogênese, em motora, telecinesia, em luminosa, aura,
se transforma esta energia em diversos fenômenos parapsicológicos, sempre a menos de 50 metros de distância. A telepatia não tem distância, mas os fenômenos físicos sempre a menos de 50 metros. O que fazer com esta pessoa? É um doente, é um desequilíbrio. Então há que ver quais são as causas. Se é carência afetiva, se é um trauma, qual é a causa que se manifesta por esta psicorragia. Ferida, hemorragia. Análogamente, psicorragia. Curar a causa e então reestruturar a personalidade e o sintoma desaparece. Não se deve fomentar, se deve curar. Em todos os centros de parapsicologia, psicólogos, médicos, psiquiatras curam as pessoas que manifestam os fenômenos parapsicológicos. Ora, haveria outro fenômeno se não entendi mais a pergunta. E como defendermos de uma pessoa que tem poderes para o mal? Ninguém tem poder para o mal. E para que o povo entenda, eu peço por caridade, por bondade, todos os feiticeiros do Rio Grande do Sul, do espiritismo, do teosofismo, da umbanda, da macumba, sejam bonzinhos, façam-me feitiços. Não tem poder nenhum. O que pode acontecer, o poder é da gente. Nós é que temos visão, nós é que temos telepatia. Alguém pode adivinhar por telepatia que me estão fazendo um feitiço. É aquela coisa, eu tenho corpo fechado, nada me pega. Está vacinado contra o feitiço. Eu penso isso sempre. Ora, se acredita que no feitiço, se acredita que são os Exus, os demônios, os espíritos maus. Como é que vai se compreender isso? Que alguém possa me fazer o mal, ou que eu possa fazer o mal? Mas e a minha cabeça? Este é o problema, Tânia. Se alguém me encucar... E se eu estou com ódio de repente, eu não posso... Aí você cozinha na própria salsa. Porque encucou que me fizeram um feitiço, pode fazer-se dano a si mesmo. Ora, fico com raiva, você cozinha na própria salsa. Claro, vou fazer mal para mim mesmo. Claro, o outro não liga. Por isso, feiticeiros, sejam bonzinhos, façam-me feitiço. Umbanda, macumba, candomblé, por favor. Todos os espíritos maus do mundo, por favor, venham contra mim. Em 1985, por determinação do seu superior regional, padre Augusto McDowell, o senhor sofreu uma punição que o proibiu de dar entrevistas, de dar conferências, de receber cartas, enfim, lhe puseram um para-te-quieta, é verdade, um cala-te-boca. Tem coisas incríveis da sua vida, o senhor nem imagina. Bom, a acusação foi baseada em erros teológicos cometidos num livro Antes que os Demônios Voltem. Como é que foi essa história? Como é que o senhor se sentiu censurado, Padre Quevedo? Admirando como você está bem informado. O jornalista é um perigo. Isso é paranormalidade jornalística. Tá bom. Eu tenho voto de obediência. Não fiz voto de acertar, fiz voto de obedecer. Se eu soubesse que o superior sempre diz o certo, seria até conveniente fazer um voto de acertar. Mas a igreja está feita por homens. Meu superior, ao qual eu devia obediência, ele achava que o livro Antes que os Demônios Voltem tinha erros bíblicos, erros exegéticos, na interpretação da Bíblia. Na interpretação dele também. Dele. Eu sou doutor em teologia, então eu sabia que estava certo. Ele não é nem teólogo, ele é muito bom filósofo. Qual é seu chefe? Era seu chefe? Era meu chefe, ele é filósofo. Ele achou que estava errado. Então eu obedeci. Passado algum tempo lhe perguntei, diga-me quais são os erros e eu os tiro. Não conseguiu concretizar. Ele achava que era errado, mas não achava. Então eu pedi que fosse a coisa para Roma, na Universidade Gregoriana, analisaram aquilo, não tem erro. E o senhor em silêncio? Eu em silêncio. Então foi analisado. Conseguiu ficar em silêncio? Não consegui. Pediram em espanhol que não fale, e quase que nem a parapsicologia explica. Mas, de fato, se analisou aquilo com todo carinho, estava disposto a tirar o que tivesse de errado, não tinha nada de errado, o livro saiu, a Gregoriana o ponderou, na revista eclesiástica brasileira, o colocaram nas nuvens e o livro está no prelo. Então, o meu superior achava que aquilo era herético, me proibiu, eu tinha voto de obediência, obedeci, depois esclareceram as coisas e agora já passou a tormenta e o livro está na rua. Ah, bom. E quanto tempo durou esse silêncio? 6 anos. E o que fez nesses 6 anos? Escrevi estes 5 livros que estão agora na gráfica. Não foi o silêncio. Foi bom. Bom, nesse mesmo episódio que escandalizou os seus superiores, foi um capítulo... Não foram meus superiores.
Não foi à igreja, o cardeal de São Paulo foi a Roma me defender, o Dom Ívolo Scheider, presidente da CNBB, primeiro, depois Dom Luciano Mendes de Almeida me defendeu, a Companhia de Jesus, queriam que se esclarecesse a coisa. É porque o senhor dizia que alguns capítulos da Bíblia não tinham nada de sobrenatural, que era para a psicologia pura. Que o que se atribuía na Bíblia aos demônios era erro nosso, porque na realidade eram os daimones, as divindades, o que os gregos e romanos, a medicina greco-romana chamava daimon, que não tem divindade, que não tem nada a ver com o demônio nosso, e que eram doenças internas. Eu fui fazendo uma análise científica dos fatos. A Bíblia é doutrina religiosa, mas a Bíblia não se mete em interpretações de fatos. Então, a doutrina religiosa muito bem, mas a interpretação dos fatos foi errada, porque a ciência errou e hoje a ciência interpreta de outra maneira. Este superior meu achava que eu estava negando a Bíblia, Deus me livre. A Bíblia é doutrina religiosa e a ciência não pode nem afirmar nem negar. Mas interpretações de fatos não é doutrina religiosa, isso pertence à ciência. E eu fazia uma interpretação diferente da habitual. Então houve esse impasse até que se esclareceu de que não havia nada de heréticos, não, tudo o contrário. E o senhor mudou de ideia nesses 6 anos? Não, eu mantive e o livro está na rua. A razão estava comigo. E o senhor mantém esse pensamento ainda acima de tudo? Eu mantenho e hoje já está aceito. E, por outro lado, seus livros são considerados pela Fundação Internacional de Parapsicologia de Nova York e pela Sociedade de Investigação Parapsicológica de Londres como os melhores livros de parapsicologia do mundo. Como fica o ego do Padre Quevedo aí? É que não sou eu que escrevo meus livros. Eu recolho as pesquisas dos russos, dos norte-americanos, dos franceses, dos italianos e apresento as pesquisas deles. O mérito é deles. Eu sou, diríamos, um coletor, um sistematizador. Se eu tivesse descoberto todas essas coisas, realmente teria motivo para me envaidecer. Mas não fui eu o descobridor, eu sou um teórico. Nunca ficou vaidoso, nenhuma vez? Nunca teve um sentimento de vaidade? É pecado ser vaidoso? Não, acho que é uma virtude muito boa. Há que ser um pouco vaidoso, há que ter um pouco de confiança em si mesmo e não ter complexo de inferioridade. O vaidoso, ou o soberbo, é um bobo. Aquele que acha que há diferença de homem a homem é um bobo, esse é soberbo. Mas o vaidoso é uma coisa humana. Olha, que bem me saiu, que bem, aquelas qualidades que Deus me deu, essas oportunidades que eu tive, saíram bem. Isso é vaidade, é humana, é segurança, é bom. Soberbo é bobo, ele se acha superior aos outros, isso é bobo. Se ele tivesse nascido em outro ambiente, não tivesse tido oportunidade de estudar, etc., seria inculto, etc. Então, desprezar ao outro é bobagem. De homem a homem a diferença é muito pouco, depende de 1000 fatores e dos quais teremos que dar conta. Então, eu acho que a soberba é um defeito de bobo. Agora, um pouquinho de vaidade ou de satisfação, porque realmente trabalhei e tive êxito, isso é humano. Isso é humano. Mas eu ensoberbecer-me porque estas sociedades considerem os meus livros os melhores do mundo. Seria uma soberba, se não é meu. O mérito não é meu, o mérito é dos pesquisadores. Eu só trabalhei recolhendo, pondo em ordem, então fico satisfeito de que parece que acertei em modo de comparar, de pôr em ordem, tirar o lixo, pôr a verdade. Mas o 90% do mérito é de outro. Não me posso vestir com penas de pavão, que não é meu. Para começar a entrar na parapsicologia, o senhor indicaria as pessoas a iniciarem por que leitura, por que livros, Padre Quevedo? Isto, Tânia, é muito importante. Sim. Eu gostaria até que o senhor, didaticamente, assim, me respondesse isso aqui. Bom, quero ler, estou curiosa, quero saber por onde começo, quais livros? É muito importante. Eu vivo no meio universitário e já conheço muitos jovens, este impulso do jovem. Eu vou pesquisar. Sim. Mas quem faz uma ponte antes de estudar engenharia? Eu gosto da medicina, vou fazer uma cirurgia. Primeiro tem que estudar, depois fará uma cirurgia. Sim. Primeiro estudará a engenharia, depois fará uma ponte. Então, ir a pesquisar sem primeiro estudar, isto é absurdo. Então, primeiro, isto é muito importante. Primeiro, estudem parapsicologia, tirem uma pós-graduação, pelo menos façam um curso de 110 horas aula, leiam livros bons. Quando já dominem a matéria, aí poderão pesquisar.
Que livros? Livros de parapsicologia, não de espiritismo, de teosofismo, de Rosa Cruz, de esoterismo, porque tem venenas. Como eu me envenenei em criança, porque meus tios me deram livros de espiritismo, e até eu superar esses erros, comecem pelos livros de parapsicologia universitária, científica. Depois de bem formados poderão ler o que quiserem, mas não comecem pela superstição. Que livros? Bem, o nosso centro tem publicados 27 livros. Eu mesmo tenho já 10 livros publicados. Então, depende dos interesses. A face oculta da mente fala dos fenômenos de conhecimento, telepatia, falar línguas, etc. Está já com 40 e tantas edições. Um livro que saiu muito bom. As forças físicas da mente são os fenômenos da casa mal assombrada, movimentos de objetos, fantasmas. O que é a parapsicologia? É um livro pequeno que fala de tudo e não demonstra nada. Dá as dicas gerais, então, para que quiser um contato muito rápido, que é a parapsicologia. Curanderismo, um mal, um bem, estuda o poder do psiquismo sobre o organismo, o perigo dos curandeiros que tiram a dor, mas não tiram a causa, que deslocam o sintoma, mas não tiram a causa. Isso em um livro grosso, Curanderismo, um mal, um bem, um mal. Depois vem Antes que os demônios voltem, já falamos disso, para mim é o melhor livro. Porque Antes que os demônios voltem seriam os seus versos satânicos, mais ou menos, na opinião daqueles... Não, mas já passou, já passou. Vamos esquecer o passado. Está perdoado. Como não vou perdoá-lo? É um homem muito bom, muito sincero, muito autêntico. E ele achou e se guiou pela sua consciência. E ele fez muito bem em guiar-se pela sua consciência. E eu acho que fiz bem em obedecer até que as coisas esclareceram. Não há nada que... Então, para mim é o melhor livro, porque a respeito dos demônios se fala dos fenômenos parapsicológicos mais interessantes, levitação, feitiçaria, o que mais gostei. E está na gráfica em 5 tomos, por isso disse 10, estão 5 tomos que se podem vender independentemente. Os mortos interferem no mundo, um problema fundamental. Bom, esses livros são editados pela sua própria editora? Como é? O senhor tem uma editora, não? As Edições Loyola. As Edições Loyola, que é a editora dos jesuítas em São Paulo. Sim. E todo o dinheiro arrecadado, o senhor estaria rico se não fosse um padre? Direitos autorais correspondem ao autor, mas eu tenho também voto de pobreza. Sou diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, então todo o dinheiro de todo o meu trabalho íntegro vem para o CLAP, para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que não tem subvenção da universidade, nem do governo. Então somos nós mesmos que fazemos a pesquisa, a divulgação, a formação, a melhor biblioteca do mundo, feita com nosso esforço. Formar os parapsicólogos, as experiências de campo, experiências de laboratório, ou manter as dactilógrafas para os livros que publicamos. Tudo isto, tudo o que o Padre Quevedo ganha, os meus colaboradores ganham, os professores, reinverte no CLAP, de utilidade pública. A menos um pouquinho, pois preciso uma roupa, é o CLAP que me dá a roupa. Mas muito pouco. Eu não chego a ganhar um salário mínimo pessoalmente. Mesmo? Claro, não preciso mais. Que bom se a gente pudesse viver assim, né? Não preciso, não quero, não vou. Porque seria o ideal, né? Mas não haveria competição e outras coisas, nem guerras possivelmente, não é verdade? Como é que o senhor analisa dentro de toda a sua sabedoria, da sua consciência, da sua ideologia, pois não, esses momentos de guerra agora que nós estamos vivendo no Irã? Tânia, você não acha que quando daqui a 5 séculos vejam a história da humanidade de hoje, vão acreditar que somos uns selvagens? Sim. Imagina uma bomba atômica. Isto é uma selvageria incrível. Essa selvageria da guerra e outra selvageria. Como é possível que poucas pessoas tenham tanto dinheiro, enquanto há tantos irmãos nossos que não têm o que comer? Somos realmente uns selvagens. Os índios de Amazônia não têm isso. Eles se cuidam e há uma igualdade pouco mais ou menos. Compreendo que tem que haver, certamente, propriedade privada e tal, mas de muita gente trabalhando para enriquecer a poucos, isto clama ao céu. Há uma injustiça institucionalizada. Somos uns selvagens, uns egoístas. E uma nação explora a outra tudo o que pode. Não somos cristãos, não somos nem seres humanos. Já diziam os antigos, homo homini lupus. O homem é um lobo para outro homem. E continuamos sendo selvagens. Esperemos que pouco a pouco a doutrina cristã, que é amor ao próximo,
e é justiça, e todos somos irmãos, e o que fizerdes com um destes, comigo faceis, dizia Jesus Cristo, que o cristianismo cresce no mundo, entre no mundo, e sejamos menos selvagens, e cuidemos um pouco mais dos nossos irmãos, e não façamos esses massacres de selvagens e de loucos. Sabe que com o dinheiro de uma super fortaleza volante se cuidaria a todos os leprosos do mundo, e gastamos tanto em armamento, e deixamos tanta gente doente. Somos uns selvagens. Vamos pedir a Deus que tenha compaixão de nós, a ver se nos fazemos melhor. O senhor foi procurado por algum político, por algum presidente, alguma pessoa de dentro da política para ser aconselhado, para ser orientado alguma vez? Sim, mas eu desenganei imediatamente, porque eu sou absolutamente teórico. Eu não adivinho nada, não tenho nenhuma faculdade parapsicológica, todos temos, mas não tenho nenhuma manifestação. E o nosso slogan é que as faculdades devem ser curadas. Então eu sou um teórico e não tenho nenhuma faculdade parapsicológica para poder ajudar a outro. E, aliás, ninguém tem. De cura, por exemplo? Ninguém. Não. Nós temos clínica, mas é o psicólogo que cura, é o psiquiatra que cura, não há métodos parapsicológicos de cura. E a adivinhação, que é o fenômeno mais frequente, ninguém controla. Estas pessoas que abrem um consultório de adivinhação são uns charlatães, ou uns ilusos. Se adivinhassem quando querem aquilo que querem, por que não adivinham onde estão os assaltantes de tal, ou os sequestradores de Carlinhos, ou o número da loteca em vez de cobrar 200? É uma exploração. Proibida por lei em todo o mundo, a pedido dos parapsicólogos, o adivinho, o cartomante, o curandeiro, está proibido por lei.